Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, povo querido, que sempre vem até aqui para se alimentar do texto bíblico. Deus abençoe a vida de vocês. Eu sou o Fábio, estou de volta pela misericórdia de Deus para a gente continuar aprendendo mais um pouquinho do texto bíblico. Hoje Marcos capítulo 2, parte 3, episódio número 449. Esta é a 6ª temporada que a gente está no comecinho. Vamos estudar o livro de Marcos capítulo por capítulo, em vários episódios aí, cada capítulo, para a gente destrinchar aqui tudo que esse texto tem, esse capítulo a nos ensinar. E aqui você encontra muita teologia bíblica aí gratuita para você, na Deezer, na Amazon Music, no Google Podcasts, na Apple Podcasts, no Spotify e vários outros streamers aí. Você encontra Gênesis, Êxodo, Levítico, Marcos, Lucas e João agora, o 6º. Esses outros nós já terminamos, fizemos cada um dos capítulos com muita dedicação, muito trabalho para você entender o texto bíblico aí, tá bom? Então veja comigo aqui hoje que todas as Sagradas Escrituras, elas servem para nos mostrar que a redenção de Deus, ela se destina àqueles que estão conscientes do seu pecado, por mais grave que tenham sido suas ofensas. As promessas bíblicas provam isso. A descrição de Isaías, por exemplo, de um povo cuja cabeça estava fraca e cujo coração estava doente, é seguida pelo convite: vem agora e vamos raciocinar juntos, etc. E isso é intensificado pelas palavras graciosas de Cristo, quando ele diz: vinde a mim, todos vocês, etc. E os fatos sugerem a mesma verdade. Por exemplo, o trato de Deus com Adão, o chamado do idólatra Abraão, e todas essas evidências estão concentradas em Cristo. Nós vemos que Cristo, ele é da descendência de Tamar, de Raabe, Batseba, Davi. Ele não escolheu nenhum ancestral imaculado ou perfeito segundo a carne, mas foi desde o início contado entre os transgressores. A obra de sua vida tocou o pecador, a mulher que era pecadora, a adúltera de seu marido, o ladrão na cruz, etc. Não é de admirar que seu evangelho tenha sido recebido por publicanos e pecadores na casa de Herodes, no tribunal de Nero, entre os idólatras efésios e entre os libertinos coríntios. Ele veio não para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Levi, o publicano, foi um exemplo disso, a gente viu no episódio anterior. Levi era o nome original usado pelo evangelista e apóstolo conhecido na igreja como Mateus. O seu nome significa dom de Deus, presente de Deus, sendo assim chamado porque nele o Senhor tinha o cumprimento de suas próprias palavras: todo aquele que o Pai me deu virá a mim, e aquele que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Levi era um cobrador de impostos, um cobrador de taxas, empregado pelos publicanos mais ricos, dos quais Zaqueu era um exemplo, para cobrar taxas pela pesca no lago ou pelo tráfego que passava pelo distrito para Damasco. Como emblema permanente da autoridade e tirania romana, o coletor de impostos, especialmente como Levi, ele era um judeu renegado, intensamente odiado, desprezado. Nenhum de seus compatriotas queria nem falar com ele, ou comer, ou sentar-se à mesa com ele. Desde o início, Cristo se opôs a esse preconceito e distinção social. Como filho do homem, como rei dos homens, ele não teria um círculo estreito para atrair seus seguidores. Suas bênçãos eram para os mais desprezados e pobres.
Assim como o ar e a luz do sol de Deus são para todos. Como patriotas, os judeus o odiavam, como defensores da antiga fé, eles o excomungaram. Portanto, Mateus, o apóstolo, parece ser uma maravilha da graça. O homem excomungado deveria edificar a comunhão da igreja cristã. O apóstolo deveria se tornar um pilar da verdade divina, o instrumento da opressão agora se tornaria e deveria proclamar a verdadeira liberdade. O lema deveria se tornar uma luz ardente e brilhante. Deus escolheu coisas desprezadas para reduzir a nada aquelas que se achavam grandes e honradas. Cristo viu em Levi alguém que buscava coisas mais elevadas e disse: siga-me. Jesus foi encontrado em jantares e entretenimentos comuns durante toda a sua vida até o fim. Ele era um contraste nisso com Batista, com Batista que vivia separado, era uma seta. Ele foi encontrado em companhia questionável, Jesus. Ele era excêntrico aos olhos dos religiosos. Misturar-se com aquela gente pecadora, os religiosos diziam e olhavam, era um tabu. Toda a conduta de Jesus foi considerada excêntrica e trouxe consequências fatais. Visar a singularidade é uma tolice, seguir apenas o impulso do amor é gracioso, generoso, educado, refinado, e isto o torna único. Versículo 18 ao 20, nós vemos essa questão do jejum bastante discutida. A gente vamos ver nesse episódio, no próximo episódio vamos falar novamente sobre o sábado, como eles enxergavam o sábado, porque tanto problema causou ali. Os discípulos de João, que não eram hostis ao nosso Senhor, foram feitos nessa ocasião instrumentos dos fariseus, cujo grande objetivo era prejudicar a reputação de nosso Senhor entre o povo e enfraquecer a lealdade de seus seguidores. O João Batista nunca proibiu seus discípulos de observar os jejuns habituais. E sua própria vida ascética lhes ensinou tais lições de abnegação que eles prontamente observaram. Especialmente em um momento como este, quando ele estava definhando na prisão, doloridos e sensíveis de coração, estavam os discípulos antes dele. Agora foi fácil para os fariseus sugerir que Jesus devia muito ao testemunho de seu mestre, que ele havia professado ser amigo e colega do trabalho de João. Ele não estava fazendo nada para efetuar a libertação de João, ele nem jejuou de luto por causa da prisão de João, mas estava desfrutando de uma festa social na casa de um publicano. Mas embora o objetivo dos fariseus fosse condenar o nosso Senhor por desrespeito à tradição nacional e aos costumes piedosos, condená-lo pelo esquecimento de seu amigo preso, eles apenas conseguiram induzir uma justificativa completa de sua conduta e o anúncio de um nobre princípio que temos de considerar. As observâncias religiosas, dogmáticas e doutrinárias só são aceitáveis a Deus quando são resultado natural da vida, daquele que as oferece. Eu vou repetir para você. As observâncias religiosas, dogmáticas, doutrinárias, institucionais só são aceitas por Deus quando são resultado natural de uma vida. Não pode ser só um ritual, uma cerimônia vazia, que não vem do coração, da alma, do íntimo da pessoa. Nessa passagem nós vemos os seguintes fatos: a hipocrisia está condenada. Os discípulos de João não eram culpados desse pecado ofensivo. Sem dúvida, o jejum deles era nessa época uma verdadeira expressão de tristeza interior e foi em outras ocasiões usado por eles como meio de disciplina espiritual. O nosso Senhor não sugere que eles fossem hipócritas, mas afirma que os seus próprios discípulos seriam se eles se juntassem externamente em um jejum que era apenas uma representação falsa do sentimento atual que eles tinham. Esperançosos e jubilosos como estavam na presença do seu Senhor, os seus discípulos agora não podiam jejuar.
Estariam errados ao fazê-lo. Isso condena todos os jejuns que surgem de motivos impróprios ou falsos. Porque esses que são externamente mantidos só por ordem de outros. O princípio da aplicação geral aqui é a lição para nós, meus queridos, que sob o Evangelho, sob a graça de Cristo, nenhuma manifestação externa de devoção é aceitável a Deus, exceto quando é fiel ao que você está realmente sentindo de verdade. O pecado da irrealidade foi frequentemente repreendido pelos profetas e ainda mais vigorosamente por João Batista e pelo nosso Senhor Jesus. De fato, as palavras mais severas já proferidas por Cristo, elas foram dirigidas contra os fariseus, irreais, insinceros e hipócritas muitas vezes. Desse pecado ele queria salvar os seus discípulos e, portanto, ele afirmou que como a condição interior deles não os levava ao jejum, o jejum naquela época seria antinatural e perigoso. Seja você quem for, seja real e verdadeiro diante de Deus e do homem. Muitos ritos prescritos sobre aquela antiga aliança que deveriam ter um significado espiritual e dar a expressão a anseios da alma, tornaram-se meros rituais vazios. Sacrifícios eram oferecidos sem sentimento de culpa, sem arrependimento, as lavagens eram frequentes ali, até absurdas, mas não expressavam impureza consciente da alma. Esmolas e ofertas foram dadas aos montes, mas sem generosidade. Os jejuns eram observados sem qualquer humilhação da alma diante de Deus. A religião havia se tornado mecânica, sem alma. E dessa maldição Cristo queria salvar os seus discípulos. Por isso ele elogiou a viúva e não os grandes presentes dos ricos. Ele escolheu seus amigos não entre os sacerdotes do templo, mas entre os camponeses da Galileia. Ele discerniu a fé não nas longas orações recitadas pelos fariseus em público, mas na petição secreta da mulher trêmula que apenas ousou tocar na sua roupa. Para ele, o suspiro não pronunciado era uma oração. O propósito generoso era uma verdadeira oferta. E uma aspiração sagrada era um sacrifício vespertino. O sábado foi feito para o homem. Este era também outro problema que se tornou ali. Marcos capítulo 2, versículo 23 e 28, a gente vai falar bastante disso no próximo episódio. O propósito do sábado deveria ser mantido em vista na interpretação de suas obrigações. Os discípulos estavam dentro da permissão escrita da lei. Arrancar, esfregar com as mãos espigas do campo de um vizinho era permitido. Moisés proibiu apenas a foice, Deuteronômio capítulo 23, 25. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Esta era a lição. Como isso é provado por um incidente da vida de Davi. E como eles reverenciavam Davi, a alusão a Davi era um argumento ad hominem, referindo-se a um argumento em que se usam as próprias palavras do adversário para contestá-lo, bem como a ilustração de um princípio geral. Por essa ocorrência foi demonstrado que até mesmo as santidades do templo estavam subordinadas ao bem-estar dos ungidos de Deus e de seus seguidores. Se então essas coisas se inclinam para os mais altos interesses do homem, o sábado também deve se curvar a isso. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Esta é uma inferência ao princípio anterior, pois Cristo reivindicou essa autoridade, não apenas como homem, mas como Filho do Homem. Todas as leis, meus queridos, cerimoniais ou não, podem ser consideradas meios para um fim mais elevado. Veja que
elas são meios. Esse é o princípio geral. Não é o fim, mas o meio. Veja que toda lei, que fim nós conhecemos mais elevado do que o bem-estar e a bem-aventurança humana? Cristo, ele aponta que esse é o verdadeiro fim da lei, da legislação. O homem, sua educação, seu bem-estar físico e espiritual. Os fariseus, eles colocaram os meios antes do fim. Eles disseram, homem para o sábado. Cristo disse, não, o sábado foi feito para o homem. A lei está enraizada no amor. Cristo é o representante do amor divino. Se ele, por exemplo, ou o preceito declara que uma lei deve ser suspensa ou revogada, isso é do interesse do amor. Quão absurdo seria, tá numa ilha deserta, uma tripulação naufragou, tá quase morrendo de fome e se recusa a servir comida lançada no seu caminho, por exemplo, por um voo casual de paz, porque é um dia de jejum. O sábado não tinha significado, exceto como expressão do amor divino, e a rígida observância disso em desafio aos ditames do amor seria uma zombaria. Cristo é o Senhor do amor e o Senhor da lei. Jesus respondeu, olha, vocês não leram nas Escrituras o que fez Davi quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus nos dias em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer, e os deu também aos seus companheiros. Então Jesus disse, olha, Marcos capítulo 2, versículo 25 e 28, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, portanto o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. No próximo episódio nós vamos concluir o capítulo 2 e nós vamos falar bastante desse último assunto aqui do capítulo, que é sobre o sábado, bastante coisa interessante. Eu vou responder a pergunta para você, é para guardar o sábado ou não é para guardar o sábado ainda hoje? Tá? A gente vai ver isso no próximo episódio. Eu te encontro lá. Um abraço, Deus abençoe. Até lá. Tchau, tchau.